impostores, falsos e charlatões. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre isso, porque no século em que vivemos hoje, infelizmente, existem muitas pessoas agindo assim, deliberadamente, de propósito mesmo, com o intuito perverso de enganar pessoas, para que, por meio desse engano, possam adquirir de pessoas incautas, ingênuas e inocentes o lucro financeiro, principalmente pelo Pix, que virou moda hoje. Os profetas do Pix estão aí. Os que falam profecias falsas estão por aí, se baseando em sonhos pervertidos. Então, eles agem dessa forma, de forma astuta. Eles conseguem fazer isso engenhosamente, com artimanhas sutis, com retórica preparada para enganar as pessoas. E, infelizmente, as pessoas caem na lábia deles, caem na lábia desses 171, estelionatários da fé, mercenários, que só pensam em lucro financeiro. Existem muitos vídeos por aí sobre esses homens. Infelizmente, essa é a realidade. Mas essa realidade não pode ser real nem para você nem para mim. De forma que nós não podemos dar crédito a esses falsos impostores e charlatões. Não. Porque o nosso próprio Deus e Pai não dá crédito para eles em tempo algum. Isso vamos ver hoje claramente, no texto que eu vou ler aqui, que é muito simples e de fácil compreensão. Para que tanto você como eu não sejamos mais enganados por esses homens, que eles sempre vêm usando suaves palavras e lisonjas para enganar o coração dos incautos. O objetivo deles é esse. Então, se o objetivo deles é enganar, ou é tentar enganar a você e a mim, não podemos cair na lábia deles, nesses golpes, porque isso é golpe, eles são golpistas, sem dúvida alguma. Então, o nosso Deus e Pai não concorda e não aprova essa prática deles. E você também, assim como eu, não podemos aprovar nem concordar com isso. Não podemos ser cúmplices disso. Não podemos ser os mantenedores financeiros desses homens. Somos os contribuintes financeiros deles. Quando alguém passa um Pix para ele por um certo valor, você está, como é que eu posso dizer? Você está financiando esses homens, para que eles continuem. Para que eles continuem a dar esses golpes que estão dando certo. Porque os incautos, ingênuos, inocentes caíram na lábia deles. Acreditaram neles, deram crédito a eles. E isso é algo muito errado. Então, isso tem que parar. Esse mal tem que ser cortado pela raiz. De forma definitiva. Por você e por mim. Então, cabe a cada um de nós agora entendermos isso. Nos conscientizarmos disso. Quando estivermos totalmente purificados desse erro, não vai existir mais isso, porque eles não vão encontrar lugar em mais ninguém para dar esses golpes, porque as pessoas vão estar totalmente preparadas para resistir, para não dar crédito a isso, para agir de forma que possa repelir esses homens inescrupulosos, que querem supor que a piedade é fonte de lucro para eles. Então, quando a maioria das pessoas entender isso, a fonte de lucro deles vai acabar. É assim que tem que acontecer. E eu espero que isso aconteça mesmo em nome do Senhor Jesus. Então, agora eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre isso, para que
a nossa conscientização sobre essa questão seja perfeita e nos leve a combater esse mal. Então eu vou ler aqui o texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Primeiro eu vou ler o versículo 25 e 26, e depois o versículo 32. Então vamos ler aqui, ó. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Deus falando disso, ó. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Então, Deus tem ouvido tudo isso, tudo que eles falam, todas as profecias dele, todos os sonhos que eles dizem. É bem claro aqui, ó. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome. Tem cabimento isso, esses profetas proclamarem mentiras em nome de Deus? E muitas pessoas acreditam nas mentiras que eles falam em nome de Deus. Acreditam porque dizem amém, concordam, dão glória a Deus, aleluia, quando esses homens proferem mentiras em nome de Deus. Porque as pessoas não discerniram que isso é mentira. Aos ouvidos dela, isso não é mentira, é verdade. É aí que o engano se instala na vida da pessoa. Aí, quando o profeta vê que isso está dando certo, ele continua. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Então, muitos desses profetas falam que tiveram sonhos sobre isso, sobre aquilo, sobre a pessoa. Sonhou que a pessoa iria ter prosperidade financeira, iria ser curada, iria prosperar, enfim. Esses sonhos são mentirosos. Eles inventam esses sonhos na mente carnal e pervertida deles. É verdade, sem dúvida alguma. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Até quando isso vai acontecer? Até quando? Vai acontecer até quando as pessoas derem crédito. Quando as pessoas não derem mais crédito, nem valor, nem importância para que esses profetas falam, ou até dizem, ou até digam que sonharam e sonharam, quando isso parar de acontecer, quando eles não tiverem mais lucro financeiro, eles vão parar. Porque as pessoas que estavam ouvindo acordaram, abriram os olhos, entenderam que eles são falsos. Então, é preciso entender que eles são falsos sim. Eles são impostores, são charlatões. Sem dúvida alguma. Essa é a realidade da condição deles. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Então, Deus fala aqui, ó, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Até quando sucederá? Que proclamam só o engano do próprio coração. O próprio coração deles, do próprio coração deles sai esse engano, com o objetivo de enganar as pessoas que os estão ouvindo hoje. E são milhares de pessoas que estão sendo enganadas por esses homens perversos, falsos. Essa é a realidade que podemos ver hoje, pessoal, por aí.
sem dúvida alguma. Em muitas denominações por aí, existem muitos homens agindo assim. E as pessoas aceitam. Ao aceitarem, se tornam cúmplices. Ao se tornarem cúmplices, são coniventes. Ao serem coniventes, consentem, participam e estimulam a esses falsos profetas a continuarem a enganar as pessoas. O golpe do 171 acontece por causa disso. Essa é a realidade. Agora eu vou ler aqui o versículo 32, que diz assim, ó: Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Então, o próprio Deus é contra todos esses que hoje profetizam sonhos mentirosos. Deus é contra eles. Deus não está a favor deles. Em tempo algum. Ele está contra. E você e eu deveríamos estar contra também esses homens, assim como o próprio Deus está. Devemos ser contra mesmo, discernir o que esses homens falam é mentira, é engano. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Então, o Senhor diz isso claramente. E, pelo fato de o Senhor ter dito isso claramente, é para você e eu entendermos dessa forma. De forma simples, ele diz. O que ele diz aqui é algo que podemos compreender na hora. Então, que essa compreensão possa produzir o resultado de não sermos mais enganados por esses homens que hoje profetizam sonhos mentirosos. Porque é mentira mesmo. Eles inventam isso em suas próprias mentes, em seus próprios corações. E eles falam daquilo que está cheio o coração deles, de mentiras mesmo, de engano. Neles não há verdade em tempo algum. Só saem coisas mentirosas de suas bocas. As suas palavras são verdadeiras mentiras, soltas ao vento, entrando pelos ouvidos de pessoas que não conseguem discernir isso e caem nessas mentiras. É assim que está acontecendo hoje. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam. Então, eles profetizam esses sonhos mentirosos e os contam. E com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Então, isso acontece. A igreja está errando por causa desses homens. Por que a igreja está errando por causa desses homens? Porque dá crédito, dá confiança. Eles estão fazendo a igreja confiar nas mentiras que eles dizem. Essa é a realidade. E é por causa disso que a igreja está errando. Assim como o povo de Israel naquela época estava errando. Também. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Deus não enviou nenhum deles. Se você ouvir eles falarem, eu sou profeta de Deus, eu sou mensageiro de Deus, é mentira. Deus não os enviou em tempo algum. Eles não vêm da parte de Deus. Se eles não vêm da parte de Deus, eles vêm da parte do diabo, sem dúvida alguma. Porque falar mentiras é algo próprio do diabo.
E os filhos do diabo falam mentiras também, seguindo o exemplo do seu próprio pai, que é o diabo. Então ele diz aqui, ó, pois eu não os enviei. Deus fala claramente que ele não enviou tais homens, falsos, impostores e charlatões. Deus não enviou nenhum desses homens. Nem lhes dei ordem. Então, Deus não outorgou a nenhum desses homens uma ordem específica de que eles viessem para falar profecias e sonhos mentirosos. Eles até incluem Deus nessa sujeira, nessa porcaria, nessa imundícia. E isso é algo muito errado. Então ele diz aqui, ó, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Deus não deu ordem para nenhum desses homens falar tal coisa. A ordem que eles receberam não foi de Deus. Foi do pai da mentira, de Satanás. Satanás seduziu eles para eles agirem assim. Essa é a realidade. Vamos ler aqui, ó. Nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, nenhum proveito esses homens trouxeram para o povo de Israel. E nenhum proveito também eles não trouxeram para a igreja, nem para mim, nem para você. Que proveito pode acontecer na sua e na minha vida se acreditamos nos sonhos e profecias mentirosas desses homens? Só vai acontecer más consequências se dermos crédito, se acreditarmos nessas coisas. E os principais prejudicados seremos nós mesmos. Então, essa é a verdade, pessoal. Hoje está acontecendo assim, sem dúvida alguma. Existem muitos por aí. Muitos que são impostores, falsos e charlatões. Dizendo que vieram em nome de Deus, mas não vieram em nome de Deus coisa nenhuma. Podem ter vindo em nome do Deus Mamon. Essa é a realidade. Então, o texto é muito bem claro. E todo esse capítulo aqui, né, do livro do profeta Jeremias, capítulo 23, leia ele todo. Leia o capítulo 23 do livro do profeta Jeremias todo, para que a sua compreensão seja mais perfeita ainda sobre essa questão. Para que você, a partir de agora, a partir de hoje, nunca mais dê confiança para esses homens. Eu só li aqui 3 versículos apenas, mas o capítulo é bem longo, né? Ele vai do versículo 1 até o versículo 40, falando sobre essa questão. Isso acontecia na época de Jeremias, mas está acontecendo hoje no século XXI, em nossa época. A nossa geração não pode mais ser enganada por esses homens, em tempo algum. Então, fica aqui essa mensagem, com esse objetivo claro, de fazer com que a igreja hoje possa ouvir apenas o Senhor Jesus. Porque Deus falou, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. É ao Senhor Jesus que devemos ouvir. As palavras do Senhor Jesus são saudáveis para as nossas vidas. O Senhor Jesus falou profecias também, futuras. Essas são as palavras que devemos ouvir. Isso é bom para você e para mim, é saudável. Então, que nós possamos nos edificar em Cristo Jesus, a nossa pedra angular, para que assim estejamos totalmente conscientizados
de que não podemos mais dar ouvidos aos impostores, falsos e charlatões. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.